Na nossa conversa aqui no estúdio, nós convidamos o cirurgião plástico Danilo Dias. Boa noite, doutor. Boa noite, Marina. A gente sabe que o Brasil, assim, só fica atrás dos Estados Unidos, né, em número de plásticas. Por que isso? Olha, o Brasil tem uma tradição em cirurgia plástica. Desde o início, na década de 30, na década de 40, começou o Brasil realmente a expandir os horizontes na cirurgia plástica. Hoje em dia, o Brasil é considerado o país com maior qualidade na cirurgia plástica. Os Estados Unidos e a China estão competindo com o Brasil em termos de liderança de volume. Nos Estados Unidos a gente sabe que o poder aquisitivo da população é maior, então mais pessoas têm acesso à cirurgia plástica. E na China pela quantidade de pessoas que o país tem. Então, assim, proporcionalmente o Brasil hoje em dia ainda é o número 1 em cirurgia plástica. Então a gente também se favorece com relação aos profissionais, né? Que os profissionais do Brasil são bem capacitados, existe um número grande de profissionais aí nessa área, né? A nossa escola de cirurgia plástica tem formado muito bons cirurgiões e vem formando cada vez mais. E a gente é reconhecido no mundo inteiro pela delicadeza do procedimento, pelo capricho, por todas essas características mesmo do manual, do artesanato, né? Uhum. E para as mulheres, quais são as cirurgias preferidas? Olha, a preferência das mulheres ainda continua sendo lipoaspiração e prótese de mama, né? São as cirurgias mais simples, teoricamente, são as cirurgias com a recuperação mais rápida. Então, realmente, ainda é líder a lipoaspiração, em segundo lugar, a prótese de mama quase igual. Assim, entre a faixa de idade, por exemplo, mulheres mais novas preferem que tipo de cirurgia? As mulheres, às vezes, que já foram mãe ou com mais idade, preferem que tipo? Novas, a gente fala a partir de 17, 18 anos, é realmente lipoaspiração e prótese de mama. E é a idade correta de fazer uma lipoaspiração e uma prótese de mama, antes de ter filho. Quando o corpo ainda está com a pele rígida, sem estria, né, a mama acabou a formação, não teve filho, não deu a amamentação. Então essa fase do corpo é a fase ideal para a lipoaspiração e para a prótese de mama. A seguir, na faixa de 30 anos, 40, que a mulher já teve filho, aí vai entrar a cirurgia de abdômen, né, que é para corrigir os problemas causados pela gravidez, pela primeira, pela segunda, pela terceira. Mas nesse caso aí não seria melhor ela deixar para fazer tudo depois que tivesse filho? Ela já dava essa repaginada geral? São duas fases. Eu sempre indico assim, a fase antes de ter filho e a fase depois de completada a prole, né? Como a gente fala, depois de ter, estar satisfeita, teve 2, 3 filhos, pronto, não vou ter mais. Aí sim entra a segunda fase. Esse intermediário entre o primeiro filho e talvez um segundo ou terceiro é realmente a fase que a gente tem que pensar bem, tem que saber indicar. Essa é a fase perigosa da cirurgia plástica. A gente viu aí na reportagem uma moça que se enquadra mais ou menos nisso que a gente está falando. Ela teve uma gravidez, engordou muito e aí partiu para uma cirurgia plástica. Aí nesse caso é importante a gente saber dela, se ela está no primeiro filho, se ela quer ter outro filho. Com isso aí a gente vai indicar se é só uma lipoaspiração ou se é uma lipoaspiração com mini abdômen, que é uma cirurgia que consegue resolver alguns probleminhas causados pela gravidez, ou se vai ser uma cirurgia definitiva, que é um abdômen com a abdominoplastia completa. Aí sim eu digo, isso aqui é definitivo, vai ser para a sua vida toda. Qual é a diferença? O mini abdômen, esses termos que vocês utilizam, mini abdômen, abdominoplastia, é complicado. Explique aí pra gente. O mini abdômen é uma cirurgia que é feita para mudar um pouco o contorno do corpo, retirar um excesso de pele, mas a gente não mexe no umbigo, às vezes não mexe na musculatura, né? E o abdômen completo é aquela cirurgia que a gente vai acinturar bem a paciente, ganha cerca de 13 centímetros de cintura, fecha a musculatura, tira todo o excesso de pele, refaz o umbigo. Então, assim, é uma cirurgia perfeita, mas para o momento certo. E o mini abdômen também é uma cirurgia perfeita para o momento certo, tem as suas indicações. E com relação à mama, né, a cirurgia de seio, para as mulheres, ela é muito frequente, muito procurada, né? Virou uma moda aí, acho que dos anos 90 para cá, toda mulher tem buscado esse tipo de cirurgia. Como é que estão as inovações nesse tipo de cirurgia? Olha, o interessante da cirurgia da mama é que antigamente a maioria das cirurgias era para diminuir a mama, né? Hoje em dia, a maioria das cirurgias é para aumentar a mama. Há 5 anos atrás, eu observei assim, o volume que se colocava de prótese era maior, 350 ml, 400, então passou uma fase das mulheres querer seio maior. Americana, quero isso. Ser Agora está revertendo um pouco. Agora, cada vez mais os pacientes chegam querendo uma mama natural, bonita, com silicone, mas uma mama natural, bonita.
harmônico, harmônica, bem para o corpo dela, né? Eu costumo dizer para minhas pacientes que, assim, quando a gente vai pensar na cirurgia da mama, a gente tem que pensar na cirurgia em vários aspectos. Tem que pensar quando você está sem roupa, se vai ficar bonito. Tem que pensar quando você colocar um biquíni, e tem que ficar bonito. Quando você colocar uma blusa decotada, que também tem que ficar bonito. Quando você estiver vestida, mais vestida com uma jaqueta, com blazer. Então, a mama ela tem que estar bonita em todos esses aspectos. Eu considero 5 aspectos que ela tem que estar bonita. Se você colocar uma mama grande demais, quando você tiver com uma roupa mais cheinha, vai parecer enorme. Se você colocar uma mama menor, quando você tiver com biquíni ou sem roupa, a mama vai ficar pequena. Então tem que ter esse meio termo. Então, o senhor costuma orientar? Assim, às vezes ela quer uma coisa, a paciente, e se orienta, não é bem assim, é melhor de uma forma diferente. Eu sempre oriento e assim, a gente tem a vantagem, né, de ter experiência, de ver vários casos, ver o que é que realmente é melhor. Então, eu acho que escutar o conselho do cirurgião é o mais importante, né? Aí você vai pegar a ideia que o cirurgião lhe deu, pegar a sua ideia, pegar a ideia que você conversou com seu marido, que você viu suas amigas, juntar tudo e entrar num consenso, né? Mas eu acho que assim, a última opinião sempre tem que ser, né, a minha opinião. Eu acho que a minha opinião é a mais aconselhável. Do paciente ou do médico? Não, a minha é do médico. Aí eu vou adequar a paciente, né? Então, eu dou a minha opinião, ela dá a dela, mas a gente tenta entrar num consenso, né? É verdade que em mês de férias, mês de julho e dezembro, as clínicas ficam lotadas? O pessoal aproveita esse período para fazer plástica? Aqui em Fortaleza a gente tem, assim, basicamente 2 autoestações, né? Em janeiro, fevereiro, começando em dezembro, janeiro, mais ainda em fevereiro e na época de julho. É época de férias, que os filhos estão de férias, que não precisa, leva e traz de colégio, leva e traz de inglês, então a família está mais tranquila. Então realmente é o nosso mês que a gente opera mais, são nesses meses de férias. Isso favorece, por exemplo, um pós-operatório, questão de repouso? O repouso também, assim, com o passar do tempo, a gente foi vendo que a cirurgia plástica é uma cirurgia tranquila, é uma cirurgia que na grande maioria das vezes é com sucesso total, né? A recuperação é muito boa e a recuperação tem diminuído. Antigamente se passava um mês praticamente parada, sem fazer nada, engessada. Hoje em dia não, hoje em dia tem cirurgias que você com 3 dias já está super bem. Que tipo de cirurgia? Uma cirurgia de prótese de mama, você faz numa sexta-feira, na segunda você já está super bem, já consegue ir trabalhar dependendo do trabalho. Uma cirurgia de pálpebra também é a mesma coisa, com 3 dias você está bem. Então, foi diminuindo esse tempo, né? Hoje em dia, assim, o tempo máximo de recuperação para a pessoa voltar às atividades simples do dia a dia é 15 dias, 20 dias. E isso, assim, dependendo do caso, que cuidados precisa ter? O cuidado inicial, a gente sempre pede, por exemplo, qualquer cirurgia, pelo menos uma semana, tranquilinha, de repouso. Eu falo, você vai... Sem carregar peso, é isso? Sem pegar peso, sem ir para o sol, fazer a drenagem linfática, tomar os remedinhos que a gente passa. Então, eu sempre falo, 3 dias você vai estar super bem, mas não é por conta disso que você vai exagerar. Então, 3 dias a pessoa está se sentindo super bem, mas deve ficar uma semana paradinha, né, com repouso. A gente fala, doutor, quanto tempo eu posso voltar para dirigir? Dirigir não é só você, depende dos outros, depende do carro, da direção, tem tudo, né? Pode acontecer um acidente. Então, esse repouso dos primeiros 15 dias realmente é muito importante.